Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um lançamento Shimano, ainda em pandemia, certo? Então vai ser um lançamento online, né? Infelizmente a gente não pode fazer o lançamento com testes nas bicicletas como a gente gostaria, mas tudo bem. Vamos lá? Eu vou pedir licença para tirar a máscara aqui para procurar ficar um áudio um pouco mais limpo para vocês. Bom pessoal, hoje o lançamento é Dura-Ace. Espero que vocês estejam bastante entusiasmados, assim como eu estou. Esperamos por um bom tempo por esse lançamento e que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes, tá? Bom, o grupo Dura-Ace, a nova série é R9200, tá? E eu vou passar um videozinho aqui para vocês, assim, para a gente entrar no clima já dos atletas, né? Que realmente são o público com o qual a gente desenvolve o grupo Dura-Ace é voltado para os atletas, né? Principalmente para os atletas e, obviamente, pelos entusiastas aí que gostam do que há de melhor para a bike de estrada. Life is all about choices. The work you put in, it's either perfect or a compromise. There is no in between. If it's perfect you're looking for, it's time to get serious and stop being so easy on yourself. Start hunting for perfect in everything you do and never settle for anything less. Set your standards and stick to them. Notice the details within the details because they make all the difference. Embrace perfect and you will set the world on fire. What matters is not what you do now and then. It's what you do every single day. Never compromise. Então vamos lá. Hoje o conteúdo, né, a filosofia do grupo Dura-Ace, ele é baseado no Science of Speed, né? Então o que seria isso? Seria, ele é composto, né, por 5 pilares, né, que eu vou falar para vocês separadamente, que seria a plataforma DI2, a nova interface, né, a relação mesmo, como ela ficou, o sistema de freios e as rodas, tá? Então tudo isso foi, vale ressaltar que a Shimano fez o quê? Ela não é simplesmente um grupo maquiado ou uma melhoria de algum grupo já existente, tá? Então foi tomado desde o início todos os feedbacks dos atletas, principalmente dos Pro Tours, né? Que nós temos uma relação muito próxima e levamos em consideração tudo isso. Então é um trabalho muito árduo durante anos e anos para a gente conseguir entregar segundos de diferença nesse novo grupo Dura-Ace, tá certo? Um teaserzinho aí para vocês. Building an extraordinary group set like Dura-Ace doesn't happen overnight. In fact, our story began almost 50 years ago when we introduced the world to our revolutionary road racing series, and we've been perfecting it ever since. We enhanced the design, reduced the drag, and gave you one-click shifting. We helped you to victory, gave you more control and more speed. We took away your stress, celebrated with you, and helped you win the big one. Group set after group set, milestone after milestone, yellow jersey after yellow jersey. We evolved by listening to athletes and by listening to you. We gave you the world's first intelligent drivetrain and continuously innovated to give you more. We obsessed over the tiniest details, applied the science of speed, put the data at your fingertips and made everything smarter. But most importantly,
we trailblazed a new era of braking performance to keep you safe and fast. We did it all for the love of racing. We did it all for you. Então, dando início aí à apresentação mais técnica, por assim dizer, né? Os pilares, como eu comentei com vocês, são 5, né? Como eu já mencionei, todos esses 5, sistema de freios, interface, né? Que seriam a interface do piloto para com o grupo, né? Os STIs, a nova plataforma DI2, a relação e as rodas. Então, eu queria convidar vocês a ficar bem atentos assim nas diferenças, né, do que eu vou apresentar agora, porque a gente se limitou apenas a colocar um grupo de 12 velocidades no mercado. Vocês vão perceber que a gente tem melhorias em todos esses pontos e são realmente relevantes, tá bom? Então, a nova plataforma DI2, ela tem trocas mais rápidas, ela é mais confiável e ela tem um design integrado. A interface com o grupo, né? Então, existe uma ergonomia inigualável no mercado. Nós temos um cockpit mais limpo e ele também é mais customizável. A relação, então a transmissão foi otimizada, a velocidade das trocas foi melhorada e as trocas são mais precisas e silenciosas. E o sistema de freios agora conta com um melhor controle, ele é mais silencioso e de fácil manutenção. E as rodas são mais aerodinâmicas, mais rígidas e mais leves do que nunca. Então, como eu mencionei, né, a gente necessitou de anos e anos aí para entregar segundos de melhorias para vocês. Então, eu vou passar aqui um teaser do novo grupo. Bom, então a nova plataforma, né, DI2, realmente é uma nova plataforma, não é o DI2 que a gente conhecia até então. Então, o que melhorou nesse novo DI2? A comunicação é mais rápida. Então, as trocas, por exemplo, do câmbio traseiro, ela reduziu, no caso, 58% do tempo comparado ao Dura-Ace 9100, da série 9150 no caso, né? E o câmbio dianteiro reduziu em 45% do tempo, tá? Então, esse gráfico aqui é em segundos, tá? E, no caso, em azul claro, que vocês podem ver no gráfico, é o tempo de comunicação. Então, no caso, a comunicação wireless do STI para com o câmbio traseiro, realmente, ela foi uma das melhorias, entendeu? Então, a velocidade realmente é mais rápida através desse sistema. Então, para ilustrar para vocês através de um esquema gráfico, como é feita a comunicação?
É uma única bateria que alimenta os dois câmbios, certo? E o STI faz uma comunicação wireless para com o câmbio traseiro. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o circuito, né? O circuito utilizado na plataforma DI2 não é um circuito já existente no mercado, ele foi desenvolvido para isso, tá? E ele realmente tem inúmeras vantagens diante do que a gente já encontra hoje no mercado em termos de wireless para câmbios de bicicletas, tá? Então, no caso, ele é 4 vezes mais rápido em termos de velocidade de processamento, ele consome 75% menos energia e ele tem menos interferência também. Por quê? Se você observar o gráfico à direita inferior, você vê que os sinais da interface Shimano, né, da plataforma Shimano, seria esse em azul, então é um espaço de tempo bem menor comparado com outro sistema de Wi-Fi. Então isso o que permite? Menos interferência, mais confiabilidade, né? Então independente de você estar num pack enorme de pessoas, todas elas usando esse sistema, interferência de sinal de TV ou Wi-Fi, enfim, qualquer situação, realmente é um sistema muito mais confiável. Isso é bastante interessante. Acredito que vocês já tenham até visto algum tipo de interferência ter acontecido em sinais de Wi-Fi, né, de câmbios de bicicleta, mas no caso da Shimano, como eu coloquei, realmente é um sistema muito mais confiável. Falando em alimentação, né, por que a Shimano optou, por exemplo, por uma bateria, né, ainda através do uso de cabos e não 100% wireless, né? Primeiramente, a bateria interna realmente ela é muito mais protegida, mais seguro, né, em termos de utilização. Então, a bateria não tem o risco de sofrer algum dano, cair, enfim. Isso é um ponto interessante. Outro ponto que é uma bateria muito mais poderosa, tá? Então, a gente está falando de velocidade de troca. O câmbio dianteiro, por exemplo, é um câmbio que consome muita energia na utilização. Então, essa bateria grande, ela consegue manter um nível de voltagem muito melhor do que uma bateria inferior, tá? Então, volto a dizer, em termos de uso frequente e exigência, né, como é necessário, realmente a bateria única ela consegue ter esse benefício. Para o uso do STI wireless, a bateria é aquela comum utilizada, por exemplo, comumente em relógios, né? É a CR1632 e ela é acondicionada na parte superior do STI, tá? Eu coloquei aqui na imagem para vocês a duração aproximada, né? Então, a gente estima aproximadamente 1000 quilômetros, né? Em termos da bateria interna, e a bateria do STI de 1 ano e meio a 2. Que uso, Cris, que a gente está falando, que uso que foi feito esse estudo? Uso extremo, eu diria, até mais normal, uma utilização mais exigente do que eu conheço como normal, posso dizer. Por quê? Seria o uso 2 horas diárias, com mais de 50 trocas do câmbio dianteiro, o que eu realmente acho que é bastante, né? Comumente a gente faz poucas trocas com câmbio dianteiro e cerca de 300 trocas traseiras, né? Então seria um circuito bem hilly, né? Que a gente chama bem acidentado, bastante troca. Então o estudo foi feito baseado nessas condições aí. Bom, como é que funciona? O STI, ele pode ser utilizado não só o wireless, mas também com fio, tá? Com o fio DI2 no caso. Então, isso dá mais confiabilidade também, tá? Como eu disse, a interferência, a confiabilidade do wireless Shimano realmente é altíssima, mas em se tratando de Pro Tour, de competição, você pode utilizar também uma redundância,
deixar o STI conectado através do DI2, do fio DI2 e também o sinal wireless, tá bom? Então o sinal é alternado automaticamente, sem necessidade de fazer qualquer tipo de comando. Bom, a conexão, no caso de cabo elétrico, né, ela também seria inteligente para você usar numa e-bike, né? Então, por exemplo, numa e-bike, você não vai ser forçado a carregar uma bateria de STI, alguma coisa assim, além do que a e-bike você já carrega a bateria da e-bike. Então é interessante usar com cabo, né? Até porque o peso também, a gente nem vai falar em peso porque são gramas, né? Um cabo DI2, mas realmente para a aplicação de e-bike é bastante interessante. E também para quem visa uma duração maior, né? Então, utilizar o sistema com cabo consome menos energia, né? Vale dizer, no consumo, que eu comentei com vocês no slide anterior, sem a utilização de qualquer tipo de comunicação com computadores que a gente chama de ciclocomputadores, né? Então, seja o sinal ANT+, né, e o Bluetooth, sem a utilização disso seria esse tipo de duração, tá? Para ficar claro para vocês. E para ilustrar melhor, né, com dados, se você utilizar a opção com cabo DI2, o consumo é 50% menor. Então aqui a imagem do câmbio, RD R9250, né? 12 velocidades, DI2. Nota-se também que o câmbio ele é shadow, né? Então o que isso significa, shadow, uma sombra? O desenho do câmbio, ele fica, o propósito dele é realmente ficar protegido dentro do quadro da bicicleta e da roda. Então o câmbio fica mais protegido em termos de queda, ou até mesmo num pelotão muito cheio, alguma coisa assim, o câmbio fica protegido, mais protegido do que um câmbio sem essa tecnologia. Falando no câmbio, que diferenças que ele tem, né? Então vocês podem ver na imagem, ele tem um LED que sinaliza as várias funções, né? Tem um botão switch, então seria um botão similar ao que a gente hoje conhece como uma junção DI2, né? Então, no caso, todos os sistemas são controlados através do câmbio traseiro, um botão no câmbio traseiro, e o carregamento ele é feito através de um cabo simples, simplesmente um cabo USB, tá? Com um terminal magnético ali que você conecta, é similar ao que seria um power meter, né, da Shimano, e você conecta direto no câmbio. Então, para quem é usuário de DI2, já teve contato com o carregador DI2, né, aquela fonte, vamos assim dizer, está presente dentro do próprio câmbio, tá? Então realmente isso aí é uma integração bem grande aqui na imagem. Seria a SM-BCR2, né, um carregador convencional que nós conhecemos hoje, está embutido dentro do câmbio. Essa peça EW-WU111 é o que a gente chama de antena, né? É utilizada para fazer uma comunicação com um ciclocomputador, esse tipo de interação com o sistema DI2, tá? Já é embutido dentro do câmbio. E a junção, como eu falei, já é dentro do câmbio também, com o botãozinho. Então, em detalhes aqui, o câmbio, né? Só para ressaltar, ele é realmente 58% mais rápido do que o câmbio do grupo atual, Dura-Ace. O design é bastante compacto, né? E ele inclui todas essas funções que eu falei para vocês, né? O wireless, carregador, o botão de funções. E o LED, ele indica o quê, né? Assim como uma junção. Então, o modo que você está utilizando, que seja alterando ele, deixando manual, ou semi, ou sincronizado, né? O Synchro Shift. O modo de ajuste, né? Então, para você fazer algum tipo de ajuste fino e tal no câmbio, dá para você acionar pelo botão. O pareamento e o indicador da bateria. Tudo isso através do LED indicador.
Vale dizer que o câmbio, mais uma vez, né, que o câmbio ele faz a comunicação através de Bluetooth e a tecnologia ANT. E a capacidade foi aumentada, tá? Então esse câmbio comporta até 34 dentes no cassete maior. Aqui uma imagem real para vocês do câmbio. E a bateria, né? A bateria ela é bem a mesma carinha da bateria que a gente conhece hoje, somente a conexão tem 3 portas dessa bateria. Isso só foi permitido porque hoje a gente tem um novo padrão de cabo, que é o SD300. Então o cabo anterior, que era terminal 50, né, ele era um diâmetro um pouco maior do conector e também a bitola do cabo. Agora o cabo é ainda mais leve e mais fininho, tá? Então no caso dessa bateria, como eu mostrei no esquema gráfico para vocês, o câmbio traseiro e o câmbio dianteiro é conectado diretamente através de um cabo para a bateria. Então são só 2 cabos DI2 no sistema, tá? Se você for fazer, por exemplo, o uso do STI wireless. Por que tem uma a mais, Cris? Porque se você for utilizar os comandos de troca na frente da bike, você vai puxar mais um cabo e aí você faz o uso de junções como é o padrão que a gente conhece hoje, tá? Cris, outra coisa, eu posso, por exemplo, como é que eu faço essa conexão, né? Já uma vez que as junções que a gente conhece é o terminal SD50, existe um adaptador. Tá? Então existe um adaptador que é um simples redutor de diâmetro do SD50 para o SD300. Simples assim, tá? É um redutor. Falando no STI. Todos conhecem, né? É um STI que tem dupla função de freios e trocas, no caso de 2 por 12 velocidades. Então ele seria uma nova interface, né? Sem o uso de cabos para o trocador, somente o cabo de freio mesmo, né? Aqui no detalhe dá para ver um LED indicador, né, do STI. E agora, mostrando para vocês um detalhe do STI, quais foram as melhorias, né, do STI? Em termos ergonômicos, o que acontece? Como a parte superior do STI, vou até pedir licença para vocês para mostrar, eu tenho aqui um STI da linha 9100, então, por exemplo, esse segmento aqui do STI, ele aumentou um pouquinho, até justamente pela presença da bateria aqui, né, da CR1632, então o que acontece? Essa pegada aqui é muito comum, como uma das mais aerodinâmicas, inclusive, mais do que pegar no drop, é uma pegada bastante aerodinâmica da bike de estrada. Como ela cresceu, né, o terminal aqui ficou mais ergonômico, porque aqui, se você perceber, você não consegue segurar com muita segurança, né? E esse ângulo, ele é voltado um pouco para dentro, por ergonomia mesmo, porque se você segurar reto aqui, num STI reto, você vai ficar com uma rotação nos ombros, né? Então, para você ficar na posição mais relaxada e menos tensão, ele tem uma angulação interna, assim, para você fechar a mão nessa posição, tá bom? Produção, volta aí para o slide, por favor. Então, voltando, aqui eu espero ter explicado para vocês o propósito dessa angulação para dentro, né? E em verde seria o desenho do STI atual. Então, realmente, em termos de dimensão, não mudou muito, né? Mas só a parte superior mesmo que tem essa angulação para dentro mais ergonômica e é um pouco mais alto. Aqui, outro detalhe também, como é bem comum, né, principalmente num grupo Dura-Ace, mas não só Dura-Ace, qualquer outro grupo de estrada, se você permanecer por horas e horas na mesma posição, pode ser que você tenha algum tipo de dormência e tal, né, nas mãos,
Então, uma solicitação por parte dos atletas foi uma melhoria no toque do botão Day 2, né? Então, eles aumentaram o que a gente chama de offset. Então, seria o desnível de um botão para o outro é um pouquinho maior, no caso 1,5 milímetros. Melhora para você sentir a diferença de um botão para o outro. E aqui, por favor, produção, vou pedir para voltar aqui para o detalhe da minha imagem, para procurar ilustrar para vocês o STI anterior, gente. Vocês, acredito que todos vocês já tiveram oportunidade de usar uma bike de estrada. O STI convencional hoje, quando colocado já com o guidão aqui, você não consegue colocar 3 dedos aqui embaixo, somente 2, né? Então você fica com um dedo meio que sem função e o dedo indicador aqui para fazer a frenagem. Agora o STI novo, ele tem esse espaço aqui maior, tá? Então é possível você fechar realmente a mão, né? Aqui eu estou conseguindo porque não tem guidão, né? Mas o STI novo realmente permite, esse setor realmente ele é maior para você fechar a mão e você tem mais segurança, né? Mais ergonomia. Então, obviamente o guidão da bicicleta e o STI é um dos 3 pontos de contato, né, da pessoa com a bicicleta, então é interessante você ter um conforto no STI, isso aí foi melhorado. Pode voltar, por favor. Tá bom. E também, no caso, os botões, né, na parte mais inferior, eles aumentaram também um pouco o comprimento, justamente para facilitar, quando você tiver com a mão no drop, né, que é a parte inferior do guidão, você consegue acessar mais fácil os botões através do indicador. Então, mais uma vez, né, realmente fica mais limpo o cockpit através do Day 2, né, novo com wireless. E sim, vale dizer, né, por que Day 2? Realmente, o que a gente vê de lançamento daqui para frente, que é o feedback dos atletas, do mercado, realmente é que seja eletrônico, né? Então, sim, o grupo Dura-Ace é somente eletrônico, tá, gente? Não esperamos ter mecânico. Então, no detalhe aqui para vocês, né? O STI, como eu já mencionei, é um cockpit mais limpo, né? A parte superior mais ergonômica. No caso dos freios, eu vou abrir um capítulo à parte aqui, porque eu acho que é bastante interessante a gente enfatizar isso. As tecnologias, está na tela aqui, o Free Stroke e o Servo Wave Action. O que seria o Free Stroke? O Free Stroke é para você, por exemplo, quando você começa a acionar o manete, muitas vezes você mexe no manete, mas não está freando nada ainda. Então, o Free Stroke é isso, você consegue regular o manete para que ele comece a entrar em ação na posição que você desejar. Pode ser, o que acontece, ele acaba, você começa a regular essa questão de início de ação do caliper, né? E o Servo Wave, o que é? Isso sim que eu acho que é o que eu queria enfatizar para vocês, é uma tecnologia que ela é utilizada inclusive nos brake levers, né, nos manetes de freio de mountain bike. Então, por exemplo, quando você aciona o lever de um freio, normalmente o pistão, né, o êmbolo, ele é uma ação linear e direta relacionada ao tanto que você está apertando no manete. Mas o Servo Wave é uma tecnologia diferente, então dentro do corpo do freio, do manete, né, ele tem um desenho diferente que possibilita o quê? Num primeiro momento você começa a apertar o manete de freio e aí os calipers se aproximam mais rápido do rotor. Então, no primeiro momento, o avanço com relação à angulação do manete é diferente, é mais rápido. E depois, para você ter uma melhor modulação, né, o resto de todo o movimento que você vai fazer do manete é a capacidade que você vai ter de modular a frenagem. Então, aumentou a modulação nesse sistema de freios novo, tá? E também multiplica a força. Então, existem estudos aí, inclusive, que
um manete, por exemplo, de mountain bike com o servo wave, sem o servo wave, seria com o rotor de 160, se você tiver o mesmo sistema, né, como se fosse o mesmo manete com a tecnologia servo wave e o rotor de 160, a força de frenagem é equivalente a praticamente um rotor de 180. Então, isso que é legal, a tecnologia realmente maximizou a eficiência do freio. O freio é mais potente pela característica do manete, tá? Bom, no caso o STI também é compatível com botões satélites, né? Aqui botões satélites, botão de sprint, botão de escalada, ele tem portas que você pode conectar ao STI. E a alta eficiência, né? Então, realmente, traçando um paralelo com o mercado, aí, realmente a duração da bateria é imensa, né? 1,7 anos de vida. Vale dizer que o Dura-Ace, né, ele tem o manete e a carcaça de carbono. Então, realmente é ultra leve. Aqui no detalhe, para vocês, dá para perceber como a parte inferior, que eu enfatizei para vocês, dá para colocar 3 dedos ali embaixo, né? E o offset dos botões realmente é diferente, o botão para subir e para descer marchas. E sim, o STI R9250 é um STI para freio ferradura, né? Que a gente chama de ferradura, ou depende da região do Brasil, chama de outras formas, mas não é freio a disco, né? Então, esse é um STI como a gente já conhece, né? Sem muitas diferenças. O legal dele é que o que acontece, existem Pro Tours ainda céticos, né, com relação ao freio a disco e tal, que utilizam esse tipo de freio de ferradura. Então, o STI existe, é possível utilizar, mas ele não é wireless, ele é somente através do fio, né? E ele tem um ponto interessante. Então, por exemplo, até para quem tem mãos pequenas ou, enfim, realmente tem um hábito de usar o manete mais perto do guidão ou mais longe, você tem um ajuste aí de 14 milímetros do lever para o guidão nesse STI. Mais uma vez, ele também é de carbono, né? O manete é a carcaça de carbono. Como eu falei para vocês agora sobre o STI, essa relação com os botões satélites, né? Então, um dos botões possíveis é um botão aí com um diâmetro de 24 milímetros, então é aquele botão para você colocar no drop, né? No meio da fita do guidão ali, escondidinho, que é para você conseguir cambiar mesmo com a mão no drop, numa posição aerodinâmica ou até mesmo no sprint. Outra opção que a gente já conhece também é para você colocar na parte superior do guidão, né? Mas aí no caso um guidão redondo, né? Então, se você tiver com um guidão tradicional, dá para fazer o uso desse botão de escalada que a gente fala, né? E agora tem uma novidade. Então, por exemplo, é uma aplicação mais para OEM, né? Para as montadoras. Então, por exemplo, a Shimano possibilita um botão escondido. Então, se a marca, no caso, tiver um guidão proprietário com esse tipo de acabamento ilustrado na imagem, é possível você deixar o botão escondidinho, realmente bem embutido, né? É bem interessante essa solução e pode ser colocado em qualquer lugar do guidão, né? Depende do que o OEM oferecer. Bom, a customização, né? Através do eTube, então as funções, né, sincronizado, semi-sincronizado, a gente pode configurar, né, tudo isso através do eTube, pode ser instalado num tablet, num celular. Multi-shift, realmente isso aí é uma coisa interessante, é muito útil. Eu particularmente nas minhas pedaladas eu uso bastante. Se você deixar o botão apertado do Day2, ele vai trocando e você consegue regular isso, entendeu? Quantas marchas você deseja trocar, ou se você deseja que troque todas as marchas, enfim, isso aí você consegue customizar na sua plataforma Day2, tá? A velocidade das trocas, né, é possível você customizar também. E a conectividade com os ciclocomputadores, né? Então é possível você configurar
Um ponto legal também aí da Shimano, né, é que o STI, como vocês já sabem, no Day 2, existe na parte superior do STI, ele tem um botãozinho aqui em cima. Então, você consegue configurar ele para trocar marcha ou mesmo para você trocar a página do seu ciclocomputador. Eu já vi uso até para acender lanterna. Realmente, tendo essa interface Bluetooth e seja compatível com o nosso sistema, já é possível ser feito, tá? Essa configuração. Aí eu já expliquei para vocês como é que é a questão do mapeamento. Então, você pode, por exemplo, inverter o STI. Você pode deixar para subir as marchas do câmbio traseiro do lado esquerdo ou do lado direito. Você configura da forma que você achar melhor para você. Aí o pé de vela. Esse é o novo pé de vela, bastante bonito. Vale ressaltar que o pé de vela Dura-Ace, ele é côncavo, ali é onde está o logo do Dura-Ace. Então, para uma permanência mais longa do logo, né, do nome, realmente não vai ter risco de você danificar com a sapatilha, qualquer coisa do tipo. Então, vai durar por bastante tempo essa beleza aí do pé de vela. É um pé de vela que a gente chama de glossy, né, brilhante, bastante bonito, preto, neutro, né? Isso é bastante legal também. Então, que eu acho que não só, é claro que os atletas gostam do que há de melhor, mas quem é usuário de Dura-Ace tem a bike mais top possível da linha das marcas aí. Então, é interessante essa combinação de cores, né? Uma cor neutra, vamos assim dizer, do grupo é bacana do que o uso de, sei lá, partes cromadas ou coloridas. Realmente isso é levado em consideração também. Então aqui ilustrando a relação Dura-Ace, né? Como é que ela ficou. Então são cassetes de 12 velocidades, né? No caso tem 11 28 dentes ou 11 30 dentes. Existe também agora, pelo fato do câmbio ter uma capacidade maior, um cassete 11 34 dentes. Cris, por que 11 dentes, por exemplo? Então, eu acho que é claro que vocês iriam perguntar isso, mas a Shimano entende o seguinte, que através dessas 12 velocidades, né, do cassete traseiro, você pode ter com escalonamento perfeito, né? Muito bom escalonamento de 12 velocidades, então o pulo de uma marcha para outra realmente não muda muito a cadência quando você está pedalando, e isso possibilitou em um único cassete você ir até 34. Então o pé de vela, por exemplo, tem um novo pé de vela 5440. Então o que acontece? Com essa relação você consegue ter um range maior, né? Uma amplitude maior de marchas numa única relação. E falando em 11, né? Por que 11 dentes? A Shimano realmente acredita e sabe que ela a eficiência da relação para um COG de 11 é melhor e não é pouco. A gente está falando aí de 1% para mais comparado com um COG menor, por exemplo, de 10. Tá? Então o combo de corrente Dura-Ace, Hyperglide Plus, que é a tecnologia de 12 velocidades da Shimano, com o cassete de 11, realmente a superioridade em termos de perda de potência, né, em watts seria em torno de 1% ou mais utilizando esse tipo de COG. Tá? Então espero que eu tenha me explicado bem, mas é isso aí. E, bom, vamos em frente aqui, depois eu vou falar outra parte do COG de 11. Um detalhe do pé de vela, né? Então, o pé de vela é o pé de vela Holotech 2, né? Então, ele conta com a tecnologia Holotech e também, no caso, as coroas, elas são vazadas e o pé de vela também. Então, no caso do Dura-Ace, é maximizado ao máximo o alívio de peso. Então, o interior do pé de vela ele é oco, né? Justamente para aliviar peso. Esse pé de vela teve uma melhoria com relação ao grupo que a gente chama de atual, 9100. Ele é ainda mais rígido, tá? No braço esquerdo, que seria os 100 coroas, ele melhorou em torno de 10%.
e no lado direito em torno de 6, 7% a rigidez do pé de vela. Ah, Cris, mas o que importa a rigidez do pé de vela? Importa muito, porque, por exemplo, existem marcas até que tem pé de velas proprietários, né? E o pé de vela ele tem que ter um perfeito balanço de rigidez, peso, né? E no caso o peso rotacional mesmo do pé de vela, né? Isso tem que ser levado em consideração. Então, existem pé de velas que a gente encontra até mais leve, mas o pé de vela sobre plena força, ele realmente entorta, não só o pé de vela, como também o quadro, entendeu? Então, se esses dois pontos forem, se você levar em consideração esses dois pontos, né, que de torção, você com certeza tem perda na eficiência da troca dianteira, né? Então é importante o conjunto ser bem rígido e também pode causar até um acidente. Por que não? Eu já vi pessoalmente uma corrente engatada sair da coroa. Então é muito interessante ser um pé de vela rígido como o Dura-Ace, tá bom? Aí eu já falei para vocês a tecnologia, né? Essa nova combinação 54-40 realmente é visada para um público que deseja uma performance máxima aí da relação, né? Bom, os comprimentos do pé de vela, eles vão desde 160, 165 até 177,5 milímetros. Aí você vai me falar, poxa vida, a gente vai ter tudo isso em estoque, Cris? Sim, a Shimano pode trazer todos, inclusive fica a dica aí para os bike fitters. Se por acaso acontecer de você precisar de um pé de vela aí com um tamanho bem, não vou falar absurdo, mas bem fora da curva, que nem um 160, que é bem difícil, né? Ou até mesmo um 177,5, que é bem grande, você pode entrar em contato com uma loja mais próxima que distribua os produtos Shimano e faz uma encomenda, tá bom? Então a gente vai te atender sim, existe essa possibilidade. E as combinações eu já falei para vocês, seria o Compact, né, 50-34, Mid Compact 52-36 e o novo Standard, que seria o 54-40, né, mais do que a gente conhecia como Standard, que era o 53-39. O Key Factor do pé de vela é 1,48. Aqui a imagem do pé de vela novo, bem bonito. E, bom, eu estava falando para vocês sobre o cassete, né? O escalonamento das marchas. Então, as 12 velocidades permitiram uma distribuição perfeita, assim, durante a troca das marchas, né? Então, no caso do cassete 1128 e 1130, vocês podem ver que até a sexta velocidade só muda um cog, né? Um dente no meio do cassete, que a gente chama de sweet spot. Seria a área mais utilizada, a área perfeita ali que, dependendo da relação, por exemplo, de 11 velocidades e um cassete muito grande, né? Utilizado aí para montanha, você acabava tendo uma variação muito grande da cadência da pedalada. Então é importante, quanto menor for o pulo, em termos de mudança de cadência e tal, é interessante, né? E é lógico também a eficiência de troca, né? Então, quanto menor a diferença de um cog para o outro, realmente a velocidade pode ser maior. Assim, bom, esse que é o capítulo que eu queria falar para vocês no outro slide, mas aqui é a hora certa, né? Cassete de 12, ele precisa de free hub especial, como é que é isso? Não, o cassete de 12 pode ser utilizado na roda que você tiver numa bike atual com 11 velocidades. Então isso aí é uma diferença muito grande, assim, eu acho, no mercado, né? Por exemplo, eu tenho uma bicicleta hoje com uma roda caríssima, enfim, com um grupo Dura-Ace, você consegue fazer esse tipo de upgrade sem precisar trocar a roda, ou o cubo, ou enfim. Então o investimento é bem menor para você fazer o upgrade para 12 velocidades com essa solução da Shimano. Então, voltando, o cassete pode ser montado tanto numa roda de 11 como na roda de 12 Shimano, que eu vou chegar lá para mostrar que roda de 12 é essa.
Assim, obviamente o cassete conta com a tecnologia Hyperglide Plus, que eu vou mostrar agora no próximo slide. Então, o que seria o Hyperglide Plus, né? Eu acredito que vocês já tenham tido contato com o grupo de 12 velocidades do mountain bike. Então, a mesma tecnologia que foi embarcada no mountain bike agora está presente na bike de estrada. Então, essa tecnologia, como é que funciona, né? Realmente, a indexação do cassete, ele é muito maior, tem muito mais rampas de indexação do que um cassete Hyperglide normal, HG, que a gente chama. Então, o Hyperglide Plus, ele tem uma troca mais rápida, né? Então, mesmo sob plena carga, né, você pode, em plena carga, mudar as marchas sem que o câmbio engripe, que a gente chama, né? Seria o câmbio engasgar ali e não passar a marcha. Então, é uma tecnologia que possibilitou os engenheiros desenvolverem câmbios mais rápidos, né? Então, se o cassete não permitisse uma troca rápida, não adianta o engenheiro desenvolver um câmbio mais rápido que a troca não ia ser efetuada. Então, essa tecnologia é um baita diferencial no mercado, gente. Eu convido vocês a testarem oportunamente isso aí. Se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade de testar em breve aí. E vocês vão perceber isso que eu estou te falando. Então, as trocas são em torno de 1/3 do tempo de um cassete Hyperglide comum. Tá? Então, na hora que a corrente vai saltando de um cog para o outro, o solavanco da corrente é bem menor e também a troca é efetivada em 1/3 do tempo. Aqui um gráfico para ilustrar para vocês. Em azul clarinho é a oscilação da corrente e o tempo necessário para a troca. E ali em verde é o tanto que a corrente oscilou e o tempo que demorou para fazer numa troca de cassete comum, um Hyperglide, sem a tecnologia Hyperglide Plus, que é exclusividade da Shimano. Tá bom? Então, a compatibilidade de cassetes, né? Em cima, em laranja, vocês estão vendo um FreeHub normal, tá certo? No caso, esse FreeHub de laranja aqui, a forma que é o desenho do FreeHub da Shimano, né, que tem alívio de peso ali, por isso que ele tem essa carinha, mas um FreeHub comum, compatível de 11 velocidades que você tem aí na sua bicicleta hoje, por exemplo, é compatível com o cassete de 12, tá bom? Então, essa roda você pode usar tanto o cassete de 11 como o cassete de 12. E tem um novo FreeHub, tá? Que é um FreeHub da roda Dura-Ace. Ela tem, obviamente, ela cabe o cassete de 12, mas não dá para usar o cassete de 11. Então, a roda Dura-Ace nova só pega 12 velocidades, tá? O câmbio dianteiro, FD R9250, né? O que mudou no câmbio? Ele reduziu a área frontal e não foi pouco, tá? Então ele reduziu aí em 33% menos a exposição da área frontal. Então é mais aerodinâmica, né? As marcas brigam aí para fazer uma área frontal da bicicleta menor e aí a Shimano está no mesmo caminho, tá? Então realmente reduziu demais a área frontal do câmbio dianteiro e o peso foi reduzido para menos 100 gramas, gente. São 99 gramas, realmente é muito pouco. O link, né, que a gente chama os links, seriam as alavancas, aqueles links ali do câmbio dianteiro que faz a troca, né? Elas mudaram de posição justamente porque precisam ser mais rápidas, né? Para atingir essa velocidade que a gente enfatizou para vocês anteriormente. Então o câmbio mudou nesse sentido. É um comparativo, desculpa, eu não disse, mas o rosa ali no caso seria o câmbio atual, série 9100, e agora o 9200 é um em azul. Aqui uma imagem real para vocês. Notem que a placa, né, o que a gente chama de cage, como se não é o cage, mas é o responsável pela troca do câmbio ali, né? Ele é escuro também, tá? Não é cromado. É bem elegante isso aí. O sistema de freios, né? Então o sistema de freio foi avançado, né? Foi modificado, melhorado.
Em termos de STI, como eu falei para vocês, a ação do servo wave é aquele setor dentro do STI. Então, eu expliquei para vocês que multiplica a força, né? E se você comparar do lado esquerdo o novo STI com o STI convencional de hoje em dia, em azul comparado em vermelho, a angulação em que você consegue fazer a modulação, né, o funcionamento, o acionamento do freio é maior no STI atual. Então, comparando aqui no gráfico, você tem mais 13% de área de controle, de modulação, tá bom? Então, em azul ali, a parte de baixo seria o ângulo do manete em graus, né? E ali, então, por exemplo, o azul realmente é maior o campo de ação, de acionamento, comparado com o vermelho. Vamos lá, vamos falar agora sobre os rotores, né? Vou pedir licença para vocês para pegar um rotor aqui. Então, o que a Shimano fez? O rotor não tem um rotor novo, tá? É o rotor que a gente já utiliza aí nas mountain bikes, por exemplo, né, que é o MT-900. Esse rotor é mais indicado hoje em dia. Então, o que acontece? A Shimano não tem uma indicação de rotor para com o grupo. Então, não é um rotor Dura-Ace ou algum tipo de coisa assim. A gente realmente indica o uso do MT-900 para você ter uma eficiência maior, tá? Por quê? Porque realmente, como eu mencionei, o sistema de freios ficou mais poderoso. Então, realmente é necessário um uso de um rotor como esse aqui, que você vai ter um conjunto melhor. Vamos ver agora se o nosso amigo Chris Froome vai mudar os conceitos dele sobre a eficiência do freio a disco, né? Nós sabemos aí que ele é um pouco cético quanto a isso, mas agora o sistema melhorou bastante em potência, tá? Produção, volta aí para mim, por favor. Então, como eu mencionei no gráfico, o rotor MT-900, que está detalhado em azul, por exemplo, esse teste foi feito ao longo de 1 minuto com uma potência de 550 watts aproximados, tá? Então, a deformação do rotor do sistema Dura-Ace com o rotor MT-900, você tem uma deformação menor comparado ao rotor RT-900, tá bom? Então, realmente a gente indica o uso do MT-900 para esse grupo novo 9200. E também um detalhe bem legal aí que melhorou o clearance, né? A distância da pastilha de freio para com o rotor aumentou em 10%. Então, aqueles ruídozinhos assim, decorrentes de um empeno de rotor, uma sujeira, alguma coisa do tipo, praticamente eliminado devido a esse aumento do clearance da pastilha para com o rotor. O processo de sangria mudou. Então, antigamente você utilizava uma chave exatamente onde entrava ali o cabo de freio, né? E agora você tem uma entrada e um acionamento através de uma chave Allen ali, separadamente da entrada do cabo, tá? Então, melhorou essa questão da sangria, né? E o processo de sangria ele pode ser feito com o caliper na bike, tá? Não precisa tirar o caliper para fazer a sangria do sistema. E é que a gente chama essa tecnologia one-way bleeding, né? Então, o caminho que você injeta o óleo, ele é um caminho único. Então, existem aí calipers no mercado que tem uma parte meio morta, que a gente chama, que o óleo não passa. Né? Você consegue injetar óleo, mas ali vai ficar um óleo velho, então você nunca consegue fazer a limpeza perfeita do sistema. Tecnologia monobody do caliper Dura-Ace é interessante. O que acontece? Esse caliper é um caliper novo, como eu falei, né? Não é um item melhorado, mas sim é um caliper 100% novo, feito de uma peça única. Então, com o propósito de quê? De ter mais rigidez no sistema
e também um menor peso, né? Então, essas duas melhorias foram implementadas no caliper do Dura-Ace. É uma peça única, não são duas peças juntas. A imagem real aqui, bem minimalista mesmo, né? É interessante para uma bike de estrada. Vamos falar das rodas? Então, as rodas realmente foram reprojetadas. Então, o que acontece? Em termos de aerodinâmica, né, o arrasto das rodas melhorou, a rigidez das rodas melhorou também e, além disso, o peso é bem menor. Então, aqui está o line-up para vocês. Então, a gente tem aí a roda perfil 36, perfil 50 e perfil 60. HR. O que é HR, Cris? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Aqui o detalhe das rodas, né? Então, o que acontece? A C36, ela é mais voltada para quem quer uma bike mais leve e também um perfil mais de escalada, né? Uma bike mais para escalada. Seria esse tipo de perfil indicado. Nada impede de você usar em outra aplicação. A roda C50 é um perfil mais all-around, né? Que é um perfil utilizado em qualquer aplicação, mas ela ataca dos dois lados, então ela é leve e ao mesmo tempo rígida para uma escalada. E sprint, né, na verdade. E a C60, ela é bastante aerodinâmica, bastante rígida e ainda assim ela é leve, né? Então, o que seria esse HR, né? Então, na verdade, ela é para heavy riders. O que é isso? Seriam os ciclistas pesados ou fortes demais ou as duas coisas. Então, a roda precisa ser muito rígida mesmo para você fazer um sprint, uma pessoa muito forte ou mesmo pesada, né? É interessante, essa roda ela tem uma característica diferente das outras. Vou mostrar por quê. A roda C36 e a C50, ela tem a raiação normal, então que a gente chama de 1 para 1, né? A contagem de raios de um lado e do outro é igual. Na roda C60HR, ela tem, aonde a roda tem um esforço maior, ela tem 2 raios e do lado oposto somente 1. Então, por exemplo, uma roda pode ter, por exemplo, 16 raios de um lado e somente 8 do outro. Por que isso? Como funciona, Cris? Numa roda dianteira, né, que a gente sabe que é a roda que para a bicicleta, então o esforço causado pelo rotor do disco de freio é muito forte na roda dianteira. É bem comum afrouxar raio, a roda começar a desmontar. Por quê? Porque a força que o rotor faz para parar todo o sistema ali, né, é muito grande. Então, a contagem de raios do lado do rotor é maior. Então, é 2 para 1 que a gente fala. No caso deixa eu botar aqui para vocês, para ilustrar. E isso aí na roda dianteira. No caso da roda traseira, o esforço é o contrário, né? Então, a roda de trás, ela arrasta facilmente com o freio, né? Então, o esforço maior não é o disco do freio, na verdade é o esforço do cassete, né? Do free hub. Então, a contagem maior de raios é do lado do cassete. E também os raios eles são 1.8 comparado com 1.5, tá bom? Então ajuda aí ter essa resposta também de sprint, tá? A rigidez do sistema maior. Eu vou pedir para a produção mudar a câmera aqui. Estou com a roda aqui na minha mão, a roda nova, ó. Dura-Ace C60, linda, né? Perfil 60. Procurar mostrar aqui para vocês o cubo. Esse é o free hub novo, ó, de 12 velocidades, tá bom? Vocês podem perceber que todos os raios são straight pull, né? Permite uma tensão de raio maior do que o J-band, que é em J. E o free hub dela é diferente, né? Ele é hatchet, não é paw, ou macaquinho, cachorrete, depende de onde você estiver aí do Brasil, você conhece de uma forma diferente. O engate é muito maior, muito mais rápido do hatchet e a rigidez também, né? Então são vários, um serrilhado, são vários pontos de conexão para transferência de potência, né? Se eu consigo mostrar o barulho aqui para você.
Legal, né? Vamos lá, produção. Volta aí para mim, por favor. Então, no caso desse 2:1, aumenta em 10%, né? Esse padrão de raio aumenta em 10% assim, a rigidez. E também a espessura do raio também aumenta em 10%, tá? Em termos de arrasto, né, como eu mencionei para vocês, se comparar com a Dura-Ace, hoje ela tem uma roda C40, né? Então, a aerodinâmica da roda C50, ela é 5.1 watts. Não é a mesma perfil, né? Porque realmente no line-up novo não tem 40 milímetros, mas o de 50 já já tem essa economia em termos de watts, né? E comparado com a roda C60, ela é menos 1 watt. E o controle, né, em termos de arrasto, por exemplo, essas rodas são mais aerodinâmicas, ela não tem muita interferência comparado com ventos laterais, né? O pessoal aqui da produção me perguntou, né, se por acaso a roda tem limite de peso e tal. Não tem nada indicado nesse sentido, tá? Principalmente por esse line-up da roda heavyweight, né? Ela é uma roda que é feita para aguentar peso mesmo, então não tem nada nesse sentido de limitação. Aqui no gráfico dá para vocês verem melhor o arrasto, né, e a força lateral. Então realmente a C50 ela é mais aerodinâmica comparado às rodas que a gente já conhece. Bom, a rigidez do free hub, né? Então o free hub eu mostrei para vocês, ele tem mais pontos de contato com o cassete. Então é bem comum você tirar o cassete de um free hub de 11 velocidades, você vê o cassete de alumínio todo mordido, né? Então, como tem mais pontos de contato, o sistema todo é mais rígido e a resposta é mais direta, né? Não tem não vai deformar o material, tá? Então aumentou em 63% esse ponto. E no caso, por que não dizer, né? Todos os ciclistas que já efetuaram os testes com esse tipo de sistema, 100% aprovou. Então é bem legal isso aí, é certeza de que todos vão gostar. O que seria, né, além desse free hub novo, é um direct engagement. Como eu mencionei para vocês, até no barulho do free hub, né, a diferença, como é que ela é. Então são vários pontos de contato do free hub com o cubo, né? Então realmente ele é mais rápido. Conforme você aciona a corrente, ele já engata na hora, né? Não são só o que a gente conhece como solução PAL, né? Macaquinho, às vezes são 3 macaquinhos, 6, mas não tem a mesma resistência nem velocidade de engate de um sistema como esse, assim, Hatchet. Em termos de peso também, o free hub reduziu em 45 gramas, desculpa, comparado com o free hub da roda anterior, 9100, tá? E o peso da nova roda C50, comparado com a roda atual 40, que é o perfil mais baixo, deveria ser mais leve, não é. Então a roda nova C50 é 157 gramas mais leve. O que isso significa, né? Realmente as rodas Dura-Ace agora, elas estão num patamar de peso assim, realmente alinhado com o que há de melhor do mercado, tá, gente? E assim, a redução de peso ela é focada mais aonde? Nos aros, né? Então, por conta da inércia e tal, a aceleração, para você mover uma roda, o interessante é que o peso mais longe do cubo seja menor. Então, o aro, tem um peso menor no aro, é mais interessante do que uma alteração no cubo, né? Então, o peso do aro é 445 gramas, né, do aro C50, ele é somente 10 gramas mais pesado do que um C40 anterior. E o peso do aro 36, C36, ele é 380 gramas de cada aro, né? E é menos 55 gramas comparado com a C40, bastante leve. O line-up das rodas, vou explicar para vocês agora.
Em cima do gráfico aí, você está vendo os 3 modelos, né, dessa tabelinha. Então, esse TL seria tubeless, né, ou clincher. E no caso do TU é tubular. Então, como a gente já tem inclusive o STI para freio, ferradura e tal, e a gente tem a roda ainda somente tubular para freio, ferradura, tá bom? O rim brake. Então, no caso a gente tem a roda C36, C50 e C96 para freio e ferradura, e para disco a gente tem também a opção tubeless, que vai ser a mais difundida para o usuário final, acredito eu, né? Então, em peso, para vocês terem uma ideia do peso da roda C36, é 1.338 gramas, é muito leve, gente, muito leve. E para uma roda, por exemplo, a C60, 1,6 quilos, para um perfil de 60 é muito leve também, dada também a robustez do sistema, né? Como a contagem de raios é maior, enfim, tudo que eu expliquei para vocês. Aqui é a imagem da roda, né? Mas já mostrei a roda ao vivo para vocês. E o line-up, como é que ficou? Azul seriam os componentes novos e cinza são os componentes que serão utilizados no novo grupo, mas são componentes já existentes no mercado. Então, destaque para os itens que permanecem dos grupos anteriores, o rotor que já existia, né, o MT900, ali também tem o SMAX720, é o True Axle, né, é o eixo passante. Na verdade, geralmente as bikes já têm o eixo proprietário, né? Então, mas a Shimano tem também. Movimento central, né? O BB ali. Corrente, capítulo importante. A corrente é a mesma corrente do mountain bike 12 velocidades, Hyperglide Plus. Repetindo, corrente de 12 velocidades Shimano hoje, eu digo 12 velocidades sem falar de grupo, tá? Então, obviamente, a gente indica o uso da corrente XTR para o uso no Dura-Ace, mas você pode usar, por exemplo, uma corrente Deore de 12, vai funcionar perfeito também, tá? É compatível. E os cabos, né? O cabo já existia, o SD300, que ele já era utilizado em algumas soluções de e-bikes, que é um padrão mais fininho do cabo, tá bom? Então, obviamente, em azul, eu já apresentei para vocês cada um dos produtinhos aí, são os componentes novos. Então, um resumo, né, gente? 2 por 12 velocidades, o ST pode ser wireless ou cabo, né? Somente na função hidráulica, que pode ser as duas opções, a função rim brake é somente a cabo. Tem as duas soluções, né? Ferradura ou hidráulico, combinação de pé de vela 50-34, 52-36 e 54-40, key factor 148 mm, comprimento de pé de vela, um range bem grande aí de opções, né? Um leque muito grande, cassete 11-28, 11-30, 11-34. Aqui uma imagem geral do grupinho para vocês. E aqui numa bike já montada com o grupo, para vocês verem o que eu destaquei, né? Como é interessante você ter um grupo com uma cor única, como é que ela encaixa com qualquer bike, né? Me agrada muito isso aí. Vocês acham que acabou? Não, não acabou e vem coisa boa aí. Uma imagem do grupo em ação. Vou passar um videozinho aqui para vocês, porque a gente vai falar de Ultegra. Sim, temos o lançamento Ultegra de 12 velocidades. Vamos lá. Timing is everything. Don't rush it. Keep calm and breathe. Wait. Watch. Learn. Those who lead have learned along the way that everything's got to be right before you make your move, and that you'll know when the time has come. Those who lead have learned to appreciate the sophistication and attention to detail
of superior technology. Those who lead have learned to push harder, through the pain, to gain a head start at exactly the right time to make everything fall into place. You'll know when that time has come. You know you'll be ready. Now is the time. Lead the pack. Don't follow. Ultegra. Bom, voltando aqui para a apresentação, então eu acho que nem todos esperavam por isso, né? O lançamento do Ultegra hoje, mas sim, o lançamento do Ultegra seria a série 8100, tá bom? Então, antes de mais nada, qual seria o posicionamento do Ultegra, né? Como o vídeo mostra aí, não é simplesmente o atleta, o Pro Tour, que realmente é um mundo bem exclusivo, né? Mas o Ultegra conta com toda a tecnologia que eu expliquei para vocês agora, gente, em termos de velocidade de troca, confiabilidade, tudo isso seria redundante eu ficar mostrando tudo de novo para vocês aqui, mas eu queria ressaltar que a tecnologia está embarcada no Ultegra de 12 velocidades, tá bom? Então vamos em frente aqui. Obviamente o grupo é mais acessível, né? Isso aqui é mais a realidade do usuário final, mais acessível. Então a nova plataforma DI2, né, aplicada já no câmbio R8150, essa é a carinha do câmbio, bem elegante mesmo. Diferença, gente, do câmbio Dura-Ace para o Ultegra também, principalmente peso, né? A placa do cage do Dura-Ace, ela é de carbono, né? Uma das placas, do Ultegra não, então é simplesmente uma questão de leveza, né? O funcionamento realmente é similar, né? A velocidade, tudo isso. Interface com a comunicação com Bluetooth, ANT, tudo isso igualzinho do Dura-Ace. A capacidade também é igual, 34 dentes, tá? Máxima. Aqui uma imagem real. O câmbio dianteiro, mesma coisa, tá? Então, a área frontal dele reduziu em 33%, né? Em termos de aerodinâmica. O peso é 116 gramas. E a velocidade de troca é igual, como eu falei, tá? Aqui no detalhe o câmbio, mais uma vez ele é aquela placa fumê, né? Ergonomia, tudo isso igual ao Dura-Ace, tá, gente? A única coisa que muda aqui também, a potência de frenagem que eu ressaltei lá do Dura-Ace é válido para o Ultegra já também. A única coisa é que o STI, por exemplo, ele não tem o lever de carbono, né? Então, realmente barateia o grupo, né? E também o grupo não é tão leve como o Dura-Ace. O Dura-Ace, ele tem aplicação muito grande de titânio, de carbono, alumínio de alta rigidez, justamente para aliviar o peso, né? Compatível com os botões satélites, né, de troca, e a bateria mesmo consumo aí do Dura-Ace. Aqui uma imagem, né, real. E o Ultegra também tem a solução DI2 para rim brake, né, freio ferradura, tá bom? Só dá para usar com cabo DI2, não é wireless. Aí falando em transmissão, né, a relação, então essa é a cara do pé de vela, né, no Ultegra novo. Mesma tecnologia, tá, pessoal? A única coisa aqui que eu queria ressaltar para vocês é que a gama de opções de tamanho de pé de vela não é igual, é de 160 a 175. E as combinações, né, de coroas, por enquanto aí, só o que a Ultegra oferece é 50-34 e 52-36, tá? O key factor é igual. Então, a relação de 12 velocidades é assim, tá? 11-30, 11-34, não tem o cassete 11-28, igual ao Dura-Ace, e não tem o pé de vela 54-40.
a imagem aqui para vocês. E o cassete é Hyperglide Plus também, tá? Então, o escalonamento das velocidades ali, vocês podem ver, realmente você percebe que muda um dente apenas desde o começo, né? 11, 12, 13, 14, 15. Aí conforme o cassete 34, obviamente, ele já pula ali para 17, os pulos começam a ser um pouquinho maiores, mais conforme o cassete vai ficando maior. A compatibilidade do cassete é igual também, né? Então o cassete de 12 Ultegra pode ser utilizado tanto na roda comum, né? A roda de 11 velocidades que a gente conhece hoje, como na roda de 12 velocidades. O freio também, gente, igual, tá? Manutenção. As rodas, em termos de aerodinâmica e também leveza, é um capítulo à parte, eu acho, no Ultegra. Aí sim eu gostaria de entrar mais a fundo nas rodas Ultegras. Por quê? Porque esse grupo nunca teve um aro full carbon, né? E hoje a roda Ultegra é full carbon. Então a gente está muito feliz em apresentar para vocês uma roda top de linha de carbono ao nível Ultegra. Aqui está uma tabelinha para exemplificar para vocês. Então vejam, a roda C36, né? Ela já tem 1,481 kg, é muito leve para uma roda Ultegra, gente. Então, bem legal esse ponto. O Free Hub é o Free Hub de 11 velocidades, né? Então a roda Ultegra, mais uma vez, ela não é o Free Hub de 12 igual ao Dura-Ace, é o Free Hub de 11, mas ela pega o cassete de 12 Ultegra ou Dura-Ace, tá bom? Ela tem mais rigidez, né, 9% comparado com as rodas atuais aí da Dura-Ace C40. E ela tem, em termos de aerodinâmica, igual às Dura-Ace, tá bom? Ela tem o mesmo desenho. Ah, sim, desculpa. Enfatizando aqui que ela só tem a solução tubeless, tá bom? Então não existe roda tubular nível Ultegra. O line-up, como é que ficou? Igualzinho, tá, gente? Em cinza aqui o rotor MT800, né? Que seria um rotor nível XT, não é do grupo XT, mas seria um nível XT, é apropriado para esse grupo. E a corrente também M8100, é uma corrente que é a mesma que é do mountain bike, é a corrente indicada para esse grupo. Então, resumindo, gente, a diferença, né, do pé de vela, que não tem o 5440 como o Dura-Ace, o comprimento do pé de vela não tem todas as variações que o Dura-Ace tem, e o cassete a gente só tem 1130 e 1134, tá bom? Por fim, como é que ficam os atletas, né? Os triatletas ou contrarrelogistas e tal? Se você tem hoje um cockpit já DI2, né? Como esse exemplificado no esquema aqui, ele é compatível, sim, com o grupo de 12 velocidades, tá bom? Então você não precisa trocar nada do cockpit, o cockpit é o mesmo. Então a solução qual que é? O cabo que ia para a junção ali no movimento central é um cabo que vai agora para a bateria, né? É a bateria nova que tem 3 portas. É claro que os cabos utilizados num cockpit de triatlon hoje é o que a gente, o mais comum, né? É o cabo SD50, com a bitola maior. Então você tem que usar ali o adaptador EW-AD305, reduz a bitola e aí você vem com o cabo novo SD300 até a bateria. É isso aí. Aqui é a imagem da bike montada com Ultegra, bem bonita. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu espero ter explicado com clareza para vocês. Obrigado aí pela paciência, né? Às vezes eu sou bastante detalhista, mas eu acho que vale a pena a gente enfatizar o detalhe para a gente conseguir mostrar que realmente o grupo não é simplesmente um grupo de 12 velocidades. Ele tem muita coisa melhor aí do que a gente conhece no mercado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.